Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Luiz Martins, Teologia do Reino, tá bom? Seja bem-vindo, se inscreva no canal, compartilhe, dê um like, comente, divulgue aí para pessoas irmãos em Cristo, os colegas, pessoas que estão no seu WhatsApp, vai divulgando, tá bom? Hoje falaremos sobre Gênesis capítulo 20. Vou comentar algumas coisas a respeito desse texto. Você pode pegar a sua Bíblia e você vai lendo. Eu vou falando alguns pontos desse texto. Vou narrar, fazer um resumo do capítulo e você vai acompanhando e eu vou aplicando algumas lições é, desse texto. Vamos lá. O capítulo 20 ele dá sequência a alguns acontecimentos. Para quem não se lembra, no capítulo 19, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Popô, Ló e as suas duas filhas. E se você conhece a história de. Se você não conhece, vai ver os vídeos de Gênesis capítulo 19 para você compreender. E vai na Bíblia, lógico. Ou melhor, vai na Bíblia. Leia o capítulo e vê o meu vídeo para você compreender. Mas a Bíblia é suficiente. Então, você vai lendo lá o capítulo 20 para você entender a história. Mas, o capítulo de Abraão pega sua esposa sua, e vai para uma terra de Gerar. Lá em Gerar, Abraão vê uma civilização lá e tem medo. E ele faz a proposta para Sara. Sara, diz que você é minha irmã. E são irmãos por parte de pai, não por parte de mãe. E Sara fala isso, diz que é irmã. O rei Abimeleque fica feliz, leva Sara para o seu palácio. Deus em sonho visita a Abimeleque, fala, ó, ela é mulher, libera ela para Abraão. Abimeleque fala que você não vai matar lá o povo lá. Abimeleque fala, mas a nação é justa, sim, eu entendo que vocês é justo, você é inocente, você foi enganar, Abraão enganou você, falou que era marido, a Sara confirmou, fala, beleza, entendi isso, então, mas vai lá, libera ela para Abraão, senão algo ruim vai acontecer. E Abimeleque foi, cumpriu, pediu para que Abraão orasse lá interceder, porque foi algo que Deus falou para Abimeleque fazer, que é Abraão lá repreender lá e orar. Abraão intercedeu, orou por Abimeleque e Deus fez com que as mulheres pudessem voltar a dar luz, que Deus tinha impedido as mulheres de terem filhos. E as mulheres deu luz, Abimeleque deu uma bronca em Abraão. Abraão explicou por que teve medo, acreditou que tinha gente temente a Deus ali naquela cidade, por isso que ele omitiu a verdade, por isso que ele tentou dar um jeitinho ali. Aí ele orou por Abimeleque, e eles fizeram as pazes, Abimeleque deixou Abraão viver ali, e essa é a história ali, resumo do capítulo 20. Mas você pode acompanhar na Bíblia no capítulo 20 para você entender, ver aí a sequência do texto. Mas agora eu vou dar algumas explicações desse texto. Vivemos numa época, trazendo para o nosso contexto de igreja, e eu vou fazer algumas aplicações, a gente vê muitos escândalos, né, no meio cristão. Nós vemos pastores matando, pastores planejando a morte de seus maridos, pastoras indo presos, pastores envolvidos em escândalos de adultério, cantores evangélicos, divórcios, quarto casamento, tanto envolvido cantores evangélicos envolvidos em bebedice, homossexualismo, e ver várias práticas de pecados e coisas absurdas, crimes, cometendo crimes. Antigamente, o pecado que existia era adultério, fornicação, que já é algo de muito gravíssimo. Só que entre as lideranças cristãs estou ampliando o nível. Agora estou cometendo crimes envolvendo em tráfico e várias outras coisas. E muitos cristãos ficam surpresos com isso. Eu sei que a gente tem que ficar triste, chocado sim com essas situações. Mas tem gente que fica com a ideia, mas como? Eles estão lá caminhando, tantos milagres, tantas coisas acontecendo. E eles como caíram? Quero dizer que uma vida com Deus. A primeira lição que eu quero falar para você, meu irmão em Cristo, e minha irmã em Cristo. Primeira lição.
O povo de Israel estava no deserto, viu maná cair do céu, viu nuvem cobrindo, coluna de fogo, codornas, viu grandes milagres acontecendo. E murmuraram e duvidaram da promessa e morreram no deserto sem conquistar a promessa. Jesus fala que lá nos finais, aqueles dias, muitos vão falar: eu curei, eu fiz, aconteceu pelo teu nome. Jesus falou: não vos conheço. Ou seja, os milagres e experiências com Deus que nós temos, isso não é garantia de salvação. Essas experiências que nós temos não é quer dizer que estamos isentos, blindados das quedas. Não. Não fique surpreso achando porque pastor, bispo, apóstolo estava fazendo milagres e coisas e caíram. Aquele que está de pé, meu querido e meu irmão e minha irmã, cuide-se para que não caia. Infelizmente, é inevitável que aconteça os escândalos, mas ai daqueles que veem os escândalos. Vão ter que prestar conta a Deus. Mas os fatos de milagres acontecerem, pessoas fazerem grande, pregarem tanto, estarem sinais acontecendo através desses homens e mulheres de Deus, não quer dizer que vai impedir de cair, de pecar. Infelizmente aconteceu. Aconteceram várias quedas. Vai acontecer mais, infelizmente. Mas é triste, mas acontece. Não fica achando que ficar surpreso porque eram grandes homens de Deus e caíram. Segunda lição que eu quero falar é o seguinte, trazendo para nós aí, no caso para nós cristãos, aí dois pontos que eu quero falar, mais outros dois pontos. Da caminhada cristã para o céu é um processo que vamos passar aqui de amadurecimento, de crescimento espiritual e, infelizmente, como qualquer ser humano, ainda nesse corpo, estamos sujeitos a quedas. A salvação, arrependimento e mudança de atitude. Só que há um processo de caminhada com Deus. E podemos pecar. Pecar, infelizmente, vamos pecar. Não está achando que crente não peca. Crente não pode viver no pecado, mas ele peca. Pecado não pode ser vitamina, não pode fazer parte, não. A gente pode errar, pode pecar. Mas temos que evitar. Mas pode ser que o cristão caia. A pessoa que veio do vício das drogas, aceita Jesus, se converte. E aí tem uma queda, uma recaída na bebida ou em alguma droga e a pessoa se sente triste. Se você se sente triste porque pecou, é um bom sinal que o Espírito Santo já está trabalhando na sua vida. Mas não deixa que essa tristeza queira te afastar do caminho que você já está seguindo. Pecou, caiu, está triste por causa do pecado, está revoltado com o pecado que você cometeu, se arrependa, se jogue diante de Deus, chore pelo seu milagre e volte a caminhar e seguir o caminho ao céu. Não fique no deserto, não. Pecou, se ajoelhe e se prostre diante de Deus. Não se prostre diante do vício do pecado, não. Se levante se prostre diante de Deus e se levante diante do pecado. E fala assim: eu pequei, errei, vacilei, mas eu quero continuar no caminho para o céu. Me ajude. Isso tem que ser a nossa postura. Não desista, não. Não desista, não abandone a caminhada cristã e volte para o pecado, não. Fique firme, está na igreja, mas eu pequei. Continue firme. Não volte, não. Continue em frente. Pequei, errei. Continue caminhando. Continue congregando junto com os irmãos. Não abandone o barco, não. Peça ajuda. Peça ajuda. Cada um tem seu ponto fraco. Procure a ajuda de Deus, ajuda dos irmãos cristãos, da liderança, pastores. Tem alguém que você possa conversar, se abrir.
Se procura ajuda médica, se for o caso, tratamento, se for o caso, mas não desista. Segunda lição que precisa entender. Precisamos entender. A segunda lição que estou falando. Não fique julgando o irmão que caiu. Pô, ele caiu no vício. Ele está na caminhada. Ajude esse irmão. Ah, ele caiu. Sim. Ele está no processo de caminhada para o céu. Ele caiu. Você tem que ajudar ele a ficar firme. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ajude o irmão ali que está nessa dificuldade. É o novo na fé. Tenha misericórdia, ele é o novo na fé, está caminhando. Você tem que estar atento àqueles que já têm tempo de casa e que estão fizeram o pecado do seu estilo de vida e não querem arrependimento, não querem mudar. Esse você tem que ir lá e falar, porque já conhece a palavra, já tem anos de vida cristã e não quer arrependimento. Mas aquele que está começando a fé, que erra, que está pecando, tenha misericórdia, tenha amor. E está no início da caminhada cristã. Tá? Não começa a julgar, querer condenar, não. Ame o irmão, esse irmão em Cristo que está no início, esse novo da fé, vai ajudando ele a lutar e a vencer sua carne. Você também teve um momento da sua carne, às vezes, gritar muito. Ajude. Você entende isso, então ajude esse irmão, essa irmã que está passando por esse momento difícil. E vai falando aqueles mais velhos da fé, o nível de cobrança é diferente. Você não pode querer cobrar o novo da fé como ele se fosse tivesse 50 anos de vida cristã. Então, aquele que é antigo, que não quer ouvir a palavra de Deus, que já está vivendo o evangelho, já está acostumado ao pecado, não quer arrependimento, é um pecador inveterado, já fugiu do evangelho, já é uma pessoa que está amando esse presente século, ele já está com o seu coração já cauterizado, ele não quer mais saber, somente está cauterizado, não quer mais saber da verdade. Esse você não deve, esse aí você não precisa ter muita misericórdia, assim, pegar leve. Não, você vai falar o evangelho, ou seja, o nível de que você vai tratar é um nível diferente daquele que é o novo da fé. O novo da fé você trata com mais carinho. O antigo da fé já está cascudo já. Está cascudo já era para estar, já tá vivendo o evangelho. Já era hora, então você pode cobrar mais do que o antigo, uma pessoa antiga. Tem gente que faz o contrário, passa a mãozinha da cabecinha do apóstolo, do bispo, do pastor. Cara, ele tem 50 anos de evangelho, sabe da verdade, tá com a mentinha cauterizada e tem pena. Aí não julguei o homem de Deus. Não corrija não toqueis no ungido do Senhor. E desce a chicote daquele novo convertido que tem uma semana de cristão, de cristianismo, uma semana de vida com Deus, que caiu, bebeu uma cerveja, está no início da vida cristã, novo da fé, e aí já começa a massacrar. Ele tem que estar na luta, né? Ele caiu, teve uma recaída, voltou a ter relacionamentos de homossexualismo, voltou a adulterar, voltou a fornicar. Tenha paciência, o novo cristão está nesse processo, tem que abraçar, tem que julgar não, tem que abraçar. Julgar aquele herege, aquele falso pastor, aquele apóstolo, aquele que já tem carcaça, é julgar no sentido de examinar a conduta daquela pessoa, denunciar aquele erro e falar, está errado, se arrependa. É nesse sentido, tá? Agora, com dor não é jogar de apontar o dedo e falar que vai pro inferno, não é esse tipo de julgamento que tem que fazer, não. Porque nós temos que amar o pecador e abominar o pecado. Essa é a nossa função. Então,
isso que é o segundo ponto que você precisa entender. Misericórdia com o novato, está começando, tá? Terceira lição, da vida cristã, chega uma época que o tempo vai passando e Abacuque ele fala, dá uma receita interessante. Ele diz, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos ela notifica. Ou seja, ele não fala para avivar a obra no início ou avivar a obra no final, no meio. Quero dizer que na vida cristã, muitas vezes, pela nossa a gente cai, entramos numa rotina. Estamos na igreja, culto. No início da vida cristã, estava empolgado, mas depois vai passando o tempo. A palavra se fala que quem tem pé, cuide-se para que não caia. E essa é a dica. Busque sempre pelo Espírito Santo de Deus. Busque sempre para estar cheio do Espírito Santo. Busque o avivamento, o retorno para as Escrituras. Sempre, todos os dias. Peça a Deus, Senhor, aviva, Senhor. Me reforme de acordo com a tua palavra. Me encha com o teu poder, com o teu Espírito Santo dia após dia. Não podemos cair na rotina. Não podemos deixar a chama do Espírito Santo se apagando na nossa vida, não. Temos que estar lendo, sempre constante oração, leitura bíblica, buscando cada vez mais o Espírito Santo de Deus, sempre orando sem cessar. Essa é a dica. Muitas lideranças, muitas quedas poderiam ser evitadas se parasse de viver no automático e continuasse tendo uma vida com Deus, de busca, se enchendo. Muitos líderes estavam preocupados em manter um sistema, ser o centro das atenções, fizeram da fé um business, sempre tratar como negócio por coisas novas e não se dedicar à sua vida espiritual. E foram vivendo automático. Tem muita gente vivendo assim, tem muita gente que caiu por viver dessa forma, preocupou com a vida espiritual de um montão de gente, esqueceu da sua própria vida. Não. Você precisa ter um momento para você orar, de você ler a Bíblia, de você buscar, de você louvar a Deus, de você fazer cultuar a Deus. Você precisa se alimentar, você precisa se encher do Espírito Santo. Você precisa ter um momento de intimidade com Deus. Você precisa ter esse momento. Você tem que ter um momento que você também tem que receber. Você dá, ficar querendo ministrar na vida de um montão de gente, esquece da sua vida. Você precisa se alimentar da palavra de Deus também. Você é ovelha. Embora você seja um pastor, um líder, mas você é ovelha. Você precisa disso. Bem, esses são os principais pontos desse capítulo. Abraão, ele estava ali, vou para Gerar, resolveu mentir, caiu, pecou ali. Só que, engraçado que Deus visitou Abimeleque em sonho. A visita de Deus a Abimeleque, ela foi um ato de misericórdia, tanto para Abimeleque quanto para Abraão. O livramento para Abraão e Sara imagina, se Abimeleque tocasse em Sara, se relacionasse sexualmente com Sara, olha o caos que aconteceria. Deus visita a Abimeleque, fala com Abimeleque, diz a consequência que vão vir se Abimeleque consumasse. Ou seja, o que esse versículo chama atenção para o seguinte: lá em Coríntios fala que Deus não permite que passemos por tentações do que nós possamos suportar. Mas mesmo assim Deus nos dá um escape. Ou seja, nosso Deus ele nos dá escape. Tu acha que Deus vai simplesmente deixar que a sua criatura peque deliberadamente sem que ele oriente para que seus filhos não pequem? Não. Deus não nos deixa sermos tentados além do que possamos suportar. Mas Deus nos dá escape. Ou seja, não aguentei a tentação cair, não. Você podia suportar.
Deus deu escape. Se você caiu, foi porque você não pegou o escape que Deus te deu. Você quis. Deus deu o escape para você. Era para você assim, ter ido embora, ter ido fazer outra coisa, você insistiu. Quis testar a sua força. Você caiu, você poderia ter evitado. Tem muita gente que Deus deu escape. É um telefonema que toca, é uma pessoa que chega na hora, não, tá lá, tá numa conversinha lá, aí aparece alguém, que às vezes é usado, Deus usa para enviar. A pessoa, em vez de ir embora, junto com a pessoa, não, fica ali, testar, caí, adulterei. Não, poderia ter ido embora, mas não vigia, aí cai na tentação. Não aproveita o escape que Deus dá. Deus dá escape para todas as situações, porque Deus é justo. Porque senão a pessoa vai pensar assim, ó, eu não aguentei, não resisti à tentação. Ah, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor deixou que aquilo acontecesse. Deus é justo. Porque Deus, eu não consegui resistir. Deus é justo. Para que nem venha ter desculpinha naquele dia que pecou porque não aguentou. Porque não teve. Ah, o Senhor não me deu um escape. Não, Deus dá um escape para todos. Eu creio que Deus dá escape para o justo e para o injusto. Todos têm Deus dá um escape. Deus aí envia alguém para falar. Ninguém peca da inocência. Todos pecam conscientes. Para ninguém inventar desculpinha, não. Aquele grande dia. Então Deus dá um escape. Deus visitou o Abimeleque e falou: Abimeleque, você tem duas soluções, bênção ou maldição. Se deitar com Sara, a consequência vai vir. E Abimeleque ouviu a Deus, não desobedeceu, devolveu Sara para o seu esposo. Ele entendeu assim, o povo é justo, você vai. E você vê que a justiça de Deus não puniu aquele povo. Desceu a mão, matou, não. Deus não puniu. Deus poderia fazer acontecer. Mas Deus é misericordioso. Avisou para Abimeleque. Se ele não tomasse posição, a consequência viria. E Deus é justo, maravilhoso. Antes de vir o juízo, veio a misericórdia. Antes de Deus aplicar o juízo a essa terra, destruir tudo, Ele já tem dado tanta misericórdia, tanta gente ser usada para pregar o Evangelho, tantas oportunidades. Aproveite a longanimidade de Deus. Tem gente que fala, está demorando tanto tempo para Jesus voltar. Você fica falando que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E lá em 2 Pedro 3 fala, a longanimidade de Deus. Deus está sendo longânimo para esse planeta. Deus está sendo paciente contigo, está sendo paciente comigo. Deus é paciente. Aproveite essa oportunidade que Deus ainda não destruiu a terra. Que Jesus ainda não veio. Aproveite esse momento para se aproximar de Deus. Se arrependa. O dia é agora. Aproveite essa oportunidade. E Deus, aí, através de sonho, Deus através de sonho, através de uma pregação, através de uma música, Deus tem várias formas de alertar o seu povo e trazer o seu povo ao arrependimento, a dar escape. O escape pode vir de diversas formas. Talvez essa mensagem agora é um escape da sua vida. Deus tem várias formas de trazer um escape. E várias formas. E Deus foi em sonho para falar com Abimeleque. Abimeleque ouviu, entregou Sara para Abraão, pediu para que Abraão intercessasse, porque apesar do erro, Deus fala, Abraão é profeta. Ou seja, apesar do erro daquele homem lá, ele é um pastor. Ele tem uma unção que foi colocada sobre a vida daquela pessoa. Está errado, está no pecado, não podemos passar a mão na cabecinha do pecado, não. Temos que confrontar o pecado, falar a verdade, com amor, falar está errado, porque aquela pessoa precisa se arrepender. Imagina se a gente ficar passando a mãozinha na cabecinha daquele apóstolo, aquele bispo, pastor, diácono, presbítero, missionário. Você imagina passar a mão? Não podemos passar a mão, não. Temos que, com amor, pregar o evangelho para que essa pessoa se arrependa. Mas temos que entender que ele é alguém que foi escolhido por Deus. Ele tem uma unção de Deus na vida dele.
Deus morreu por ele, salvou. O sangue de Cristo se derramou. Então temos que entender isso. Temos que ter respeito, respeito por aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus. Respeito. Mas não, ó, não é pra ficar passando mão, tá? A cabecinha, passa pano pro erro que o fulano cometeu, tá bom? Tem que saber ter equilíbrio nisso, tá? Tem gente que está passando a mão no pecado e batendo no pecador. Não, a gente cuida do pecador, mas fala que ele precisa se arrepender. Fala igual João Batista. Falava, raça de víbora, não sei o quê, pecador arrependa. A gente pode ficar com muita peninha não, tá? Tem que ser direto, com amor, tá? Tá bom? Tem que ser duro às vezes. O pai não corrige, não é duro. O filho não corrige, não repreende. Temos que ter essa mesma postura. Faz parte a disciplina e a correção dentro da vida cristã. E Abraão, ele orou, Deus abençoou aquele povo, Abraão foi abençoado, o povo foi vivendo ali, Abraão e sua esposa, as coisas, eles foram vivendo bem ali naquela região. E esse é o texto do capítulo 20, que precisamos entender que Deus é um Deus que nos dá, tem misericórdia, um Deus que dá escape, um Deus que nos alerta, que fala conosco, é um Deus que nos ama, Deus que cuida de todos os aspectos, um Deus que cuida de nós. Um Deus que muitas vezes vai usar situações para evitar que a gente venha cair em pecar. Deus tem esse poder. Deus tem misericórdia. Muitas vezes, antes de você estar fulaninho de tal cair no pecado, Deus vai fazer várias formas de tentar de impedir que esse pecado venha acontecer. Mas o ser humano tem a sua escolha. E muitas vezes ele decide querer pecar deliberadamente. Mas antes do ser humano pecar deliberadamente, Deus alerta, Deus dá escape. Aproveite isso. Não queira ser um rebelde. A situação está triste, o pecado está vindo, a tentação está surgindo. Peça ao Deus, Espírito Santo do Senhor, me dê um escape. Me dê um escape. Se for preciso fugir, correr, corra. Fuja do pecado. Mas peça a Deus o escape. Não brinque com o pecado, não. Não fique brincando com a sua natureza, não. Não fica, não. Vigie. Fuja. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas, fugir da aparência do mal. Da nossa carne, a gente, foge. Do diabo, a gente resiste. A gente não corre do diabo. A gente foge de nós, da nossa natureza. Do inimigo, a gente resiste. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resistir. Ficar firme. Mas da nossa natureza, corre. Vício em bebida, fuja da bebida. Vício do cigarro, fuja do cigarro. Qual é o seu ponto fraco? Mulher, foge. Foge. Não brinca, não. Foge. Não sei qual é o seu ponto fraco. Seja qual for ele. Não brinca, não. Não fica brincando com o Dalila, não. Tá? Não brinca. Dalila é inimigo. Você não tem aliança. Você não tem amizade. Não tem aliança com o Dalila. Não brinca com o Filisteu. Filisteu, você, não tem aliança. Não tem acordo. Espírito Santo é carne. Não tem aliança. É um lutando contra o outro. Se você quer entrar no céu, se você quer ter a vida eterna, se você quer ter uma vida com Deus, se junte com o Espírito Santo. Fuja da sua carne, da sua natureza. Agora, se você quer estar longe de Deus, se você quer ser inimigo de Deus, então ame a sua carne. Pratique a vontade da sua carne. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. A escolha é sua, ser limpo ou ser sujo. Eu escolho ser limpo. E você? Qual é a sua escolha? Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. E nunca se esqueça que nós somos abençoados. E ponto final. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Fui.